Olá, queridos, que bom podermos fazer mais uma reflexão dentro do texto sagrado, a palavra do Senhor, que de fato nos traz conforto aos nossos corações, nos traz paz, nos traz de fato uma nova esperança. Não é verdade? Vamos meditar em nossa reflexão diária, no tocante ao dia de hoje, em Tiago, capítulo 5, versículo de número 7. Vamos estar supramente citando outros versículos, mas, entremente, vamos fazer a leitura do versículo 7, que diz assim: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Somente até aqui. Se há uma das coisas que nós temos a maior dificuldade, confesso a vocês, tratando-se até mesmo da minha pessoa, é esperar, é ter paciência, é entender que as coisas elas não acontecem da forma que nós queremos, não é? Por sabermos que e entendermos que o Senhor é quem controla todas elas, principalmente a nossa vida como adoradores e súditos do reino. Queridos, é bom salientarmos que a paciência é uma das virtudes que faz de fato o cristão confiar mais e mais no Senhor. Alguém já disse que a paciência é uma das virtudes e fruto do Espírito que consiste na vida do verdadeiro cristão. Pois bem, meus queridos, é interessante percebermos que Tiago está dizendo aos santos que eles precisavam ter paciência enquanto aguardavam a prometida reivindicação de Deus no tocante a tudo que o povo enfrentava, passava, e este povo deveria ter paciência e esperar de fato e verdade no Senhor, nas promessas de Deus, na justiça de Deus, no corrigir de Deus diante das formas mais diversas e precárias a qual o mundo está de fato vivendo. É interessante, gostaria de pontuar, como é uma reflexão, pontuarmos algumas verdades aqui importantíssimas para nós. Observe em primeiro lugar, fizemos a leitura do versículo 7, mas vai até o versículo de número 8, observe o limite da paciência cristã para vencer de fato as provações. Observe o que Tiago nos diz: portanto, irmãos, sede pacientes. Este termo paciente é muito importante para a nossa reflexão no dia de hoje. O que Tiago está querendo dizer? O termo paciência é macrotimia, e macro é grande, e timia é ânimo. Tiago está de fato trazendo uma lição importante para os seus leitores, que eles precisavam descansar nesta verdade. Sem ânimo, sem paciência, sem entender os propósitos de Deus para com a vida da igreja, eles não iriam de forma alguma conseguir vencer as intempéries da vida. É interessante, meu querido, ou meus queridos, para Tiago, perder a paciência não deve ser uma atitude de forma alguma de um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele espera no Senhor, ele espera na reivindicação do Senhor, ele espera que de fato Deus, ele tome as devidas providências. Mas de que forma este cristão ou os cristãos deveriam esperar no Senhor? De que forma? Qual as atitudes que eles deveriam ter? Observe,
A segunda coisa, que na hora da aprovação, eles deveriam estar firmados no Senhor. O coração deles deveriam estar firmados no Senhor. Observe que Tiago nos traz algumas ilustrações a respeito do lavrador, que espera com muita paciência a chuva chegar, para que possa de fato obter aquilo que tanto aguardava. Ele plantou, ele fez a sua parte, mas ele está aguardando que a chuva, ela de fato chegue sobre a terra, e chegando sobre a terra, vai trazer de fato benefícios, o bem a qual de fato esta pessoa, a qual plantou, está esperando. Meu querido, um coração que não é levado por qualquer coisa ou vento de doutrina, é um coração firmado e estabelecido no Senhor. De fato, quando nós descansamos nas mãos poderosas do Senhor, nós de fato entendemos que na hora certa o Senhor, Ele vem e socorre aqueles que de fato confiam nele. Nós precisamos, neste dia de hoje, pararmos um pouquinho e entendermos que, se não for a graça de Deus sobre as nossas vidas, trabalhando, regando o nosso coração, do que adianta professarmos uma fé sem certeza, sem esperança, sem confiança? Eu gosto muito de citar a frase de alguém que disse certa feita o seguinte: a verdadeira fé, ela afugenta o medo, mas a falsa fé, ela de fato, nos afasta da verdadeira confiança no Senhor. Observe que depois Tiago, no versículo de número 9, ele vai descrever a respeito daqueles queixosos, pessoas que reclamam, que murmuram, não entendem que Deus está no controle de todas as coisas e não saem do lugar. Nós precisamos, no dia de hoje, queridos, precisamos descansar nesta verdade. Deus está cuidando de nós, mas o que Ele requer de nós? Paciência, macrotimia, né? Termos um fôlego grande e entendermos que o Senhor está no controle de nossas vidas. Ele está no controle da sua vida, Ele está no controle da sua casa, da sua família, do seu emprego, né? Dos seus amigos, da sua igreja. Venhamos a descansar no dia de hoje, meus irmãos, em sabermos que Deus de fato, Ele está conosco. Depois você faz a leitura do versículo 10 ao 11, que Tiago vai nos trazer agora os bons exemplos de homens que souberam esperar na providência do grande Salvador. E nós podemos ver muitos exemplos. Por exemplo, se você fizer a leitura do profeta Amós, capítulo 5, versículo 10, veja a esperança e a paciência de Amós. Se você fizer a leitura de Jeremias, capítulo 2, versículo 30, veja como Jeremias soube esperar no Deus que governa todas as coisas. Se nós adentrarmos nas Escrituras, vamos perceber também o profeta Elias, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 10, e tantos outros homens, o próprio Jesus, que esperou na reivindicação do Pai Celeste, o próprio apóstolo Paulo e tantos outros, Jó, né, que nos mostra a paciência no tocante a aguardar a reivindicação do Senhor e a sua providência. Venhamos, meus queridos, a nos espelhar nestes grandes homens que souberam aguardar a reivindicação do Senhor, fazendo sim a nossa parte, assim como podemos ver que o agricultor fazia a sua parte. E qual será ou qual é de fato a nossa parte? Orarmos, conhecermos as Escrituras, perseverarmos na fé, e isso sim vai nos trazer um alento, uma segurança, uma esperança de um novo porvir. Grande abraço a todos, que o Senhor os abençoe. Amém.